Uau, que bênção, né, irmão? Está na casa do Pai. Eu confesso que eu estava com muita saudade, sabe? Muita saudade mesmo de estar aqui com todos vocês. Eu sei ali que os nossos irmãos da mídia ali fazem de tudo para levar toda essa atmosfera, todo o som que sai daqui, a imagem sai daqui para a live, pelo YouTube, pelo nosso aplicativo. Mas esse ambiente não dá para ser transportado via cabo, não dá. Esse amor que exala aqui, essa comunhão que nós temos aqui, não dá para ser mandado para o YouTube. Então, queridos, é maravilhoso demais estar na casa do Senhor. E eu dou glórias a Deus por ver vocês aqui também, mesmo nesse friozinho. A gente se abdicou do nosso cobertor, do nosso edredom para estar aqui na casa do Pai. E eu creio em nome de Jesus que a honra vai chegar sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossas vidas. Não só por isso, né? Mas é porque o nosso Deus, Ele é cheio de favor e graça. Aleluia! Irmãos, então, quinta-feira, nosso terceiro episódio dessa série maravilhosa. É impossível, mas Deus... É impossível, mas Deus pode. Glória a Deus! Eu estava vendo essa frase, nossa, é impossível, né? Até o ministro falou, eu falei impossível. O impossível, ele tem que estar aqui no dicionário do crente, só nessa frase. É impossível, mas Deus pode. Porque se eu creio num Deus que pode todas as coisas, por que que eu vou falar com a minha boca que aquilo é impossível de acontecer? Né? Então, vamos pegar aí, impossível, a gente só fala nessa frase. É impossível, mas Deus pode. Glória a Deus. E eu já queria iniciar aqui com vocês, porque assim, quinta-feira passada, o ministro ele foi bem interessante, ele trouxe o significado da palavra impossível, né? Que é tudo aquilo que não pode ser, existir ou acontecer. E dito isso, ele falou vários exemplos, né? Em que é impossível, vocês deixam eu falar o impossível só nesse contexto aqui? É impossível um animal falar, é impossível uma mulher ter um filho sem ter uma relação sexual com um homem. E ele falou vários exemplos, e vimos que sim, é possível. É possível o animal falar, é possível a virgem dar à luz. E não foi uma qualquer luz, foi a luz do mundo que saiu daquela virgem, o nosso Jesus, o nosso Salvador. Então, nesse mesmo contexto, assim, a gente fala, nossa, impossível, é tudo aquilo que não pode existir, ser ou acontecer. É muito parecido com a palavra milagre, né? E aí, nesse contexto, eu pesquisei aqui e falei, qual que é a palavra milagre em si? O que eu tenho certeza que eu e você sabemos o significado da palavra milagre. Mas existem alguns detalhes que às vezes a gente deixa passar despercebido. Porque é tão comum essa palavra nas nossas vidas, é tão comum a gente ter um entendimento dela, mas às vezes o significado literal dela pode nos trazer alguns detalhes que às vezes passa despercebido. E a definição para a palavra milagre, tem várias definições, mas uma que eu achei bem interessante é que milagre é a intervenção sobrenatural de Deus em uma situação de crise. Ou seja, é uma intervenção divina sobre uma crise humana. Então, Deus está intervindo na nossa vida. E aí, nossa, o milagre é isso. Só que aí o que acontece? Às vezes, a gente quer colocar um conceito um pouco diferente em milagre, que é o quê? Milagre é aquilo que eu tento, quando eu não consigo, eu busco a Deus. E a definição que a gente leu não é essa. Milagre não é tentar, para depois pedir ajuda para Deus. Milagre é quando, pelas leis naturais, aquilo não pode acontecer, mas Ele vem e faz. Mas o conceito em si não fala que a gente tem que tentar, até descobrir que aquilo ali não é possível para Ele fazer. E é difícil, né, irmãos, a gente ouvir isso. Às vezes, isso está acontecendo com a gente nem sabe, nem se dá conta. Porque, como eu falei,
esses detalhes vão passando despercebidos sobre a nossa vida. E eu falo isso, algum pode até falar, mas é muito fácil, né, irmão, você falar isso. E eu falo porque, olha, esses dias eu vivi isso, né? Acho que a maioria que deve saber, a gente em casa, graças a Deus, teve a chegada da nossa pequena Sofia. Amanhã ela está fazendo 1 mesinho de vida, a gente está muito feliz. Mas, irmãos, é um RN, né? É um recém-nascido. Tem adaptações que acontecem. Nossa rotina estava de um jeito e muda totalmente. Tanto que a gente tinha programado o parto, a data. Fomos lá no hospital, marcamos a data, tudo certinho para fazer a cesárea. 4 dias antes, estou chegando. E aí, já começou aí. A gente estava se programando e ela veio e mudou toda a rotina. E até hoje está assim. E aí, nessas adaptações, o que acontece? Minha esposa teve algumas, né, dificuldades sobre a amamentação, teve algumas fissuras, rachaduras, não sei, o que estava dificultando um pouco essa parte, né? E aí, irmãos, na correria, a gente, não quer ver, né, nossa esposa sofrer, que coloca a neném aqui para amamentar e fica sofrendo aquela dor, cara, e você sai a hora que for, cara, vou tentar o quê? Vou lá na farmácia, vou pedir indicação de alguma coisa. Você tem pomada que ajuda? Você tem alguma proteção? Tem aqueles bicos de silicone que ajuda? Você vai atrás, faz isso, faz aquilo. Cara, aquele desespero de não ver ela sofrer com aquela situação, às vezes nos cega um pouco, né? E, cara, a gente tinha feito de tudo, até laser terapia para ajudar ali a melhorar, né? E aí não estava tendo uma melhora razoável que a gente estava esperando. E aí o Espírito Santo vai e fala: por que você não pede para mim? Eita Deus, e agora, igreja, vocês falam isso? Eita Deus. Falei, meu Deus. Aquela correria, vai, volta, e a gente deixa passando. Poxa, tá bom. A gente tinha tentado de tudo já. Falei, tá bom, Deus. Então, oramos. Falei, Senhor, intervém aí, traz o teu milagre sobre nossas vidas. E uma certa manhã, minha esposa estava em casa, estava no trabalho, já tinha acabado meu home office, já tinha acabado minha alegria. E aí minha esposa estava em casa, aqui amamentando com ela e ouvindo louvores, e aí de repente houve um manifestar diferente da presença do Espírito Santo nela. Ela me contou isso e começou a orar em línguas, falava que passava horas e horas orando, e aí sentindo a presença. Quando ela acabou, ela sentiu que houve um toque diferente nos seios. E aí, de lá para cá, meus irmãos, houve uma melhora assim extraordinária. Que não tivesse pomada, que não tivesse bico de silicone, que não tivesse laser terapia que desse jeito. Fala, meu Deus, a gente fez tudo isso, rodou tudo isso, saía 11 horas da noite na farmácia atrás de medicamento, fazer alguma coisa, e era tão simples, era só orar, sabe? E eu falo isso, não é que a gente deve ser negligente não fazer essas coisas, a gente tem sim que buscar, só que a nossa oração, a nossa petição a Deus, ela tem que vir em primeiro lugar, porque a partir daí, Ele vai fazendo também de acordo com o que você vai fazendo. Agora, se a gente deixa por último, cara, a gente vai bater tanta cabeça. Algo que era tão simples de acontecer, que não exigia muito esforço. Cara, era só dobrar o joelho e orar. Que iria acontecer. E fez tudo isso para poder chegar. Né? Amém, igreja? Vocês estão aí? Glória a Deus, irmãos. Esse testemunho aqui é para vocês ficarem alegres. Tá bom? Oh, meu Deus. Oh, a irmã Pamela, oh, meu Deus, está sofrendo lá. Não, irmão, já acabou, já passou. A cura já está em casa, em nome de Jesus. Está na sua casa também, amém? Você recebe? Glória a Deus. Sabe, meu irmão, e era nesse contexto que eu pensei na palavra de hoje, né? Que é impossível, mas Deus pode. A gente sabe que o nosso Deus,
ele pode fazer todos os milagres. Mas como eu comentei aqui, né, nesse meu testemunho, a gente sabe que ele pode. Só que às vezes a gente faz de tudo para não depender do milagre, né? A gente sabe que Deus pode fazer, mas a gente faz de tudo para não depender do milagre. Por quê? Porque é difícil abrir mão do controle. É difícil, porque quando a gente ora, pede a Deus, Ele vai fazer no tempo dEle, porque o tempo dEle é perfeito. E a gente quer que aconteça no nosso tempo. E é difícil a gente abrir mão disso, é difícil, né? Mas a gente vai aprender hoje aqui, que a gente precisa usufruir mais do agir de Deus. A gente tem que às vezes recuar um pouco mais, se trancar mais no nosso quarto para ouvir mais Ele e deixar Ele agir. Amém? Glória a Deus. Então eu convido os irmãos para abrir um livro muito difícil de encontrar, que é o livro de Gênesis. Gênesis 2. Sabe, é impossível, mas Deus pode. Mas por que a gente dá tanta volta para poder depender do milagre, né, irmãos? A gente é um caso sério, mas graças a Deus que Deus nos ama assim mesmo. Porque não é merecimento, é graça. Aleluia. Todos acharam? Amém, glória a Deus, hein? Vocês estão rápido, rapaz. Gênesis 2, a gente lê inicialmente aqui o versículo 7 a 9. A palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste. E ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aqui a gente lê inicialmente. E, irmãos, essa passagem aqui, eu cheguei até uma vez a falar nos grupos dos guerreiros, a gente teve um devocional, eu comentei, Deus no dia me trouxe essa palavra, eu queria trazer aqui com vocês também. E aí eu vou pedir inicialmente para você falar uma coisa. Eu preciso usufruir do agir de Deus. Aleluia. E o que é que esse versículo aqui tem a ver com essa frase que eu pedi para vocês repetirem? A gente está vendo aqui que na criação, né, Deus criou os céus e a terra e criou o homem. Quando ele criou o homem, tá, pegou o homem e colocou lá no jardim, onde a palavra fala aqui que era um local que tinha árvores de boas vistas e boas para alimento. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus criou o homem, Ele já tinha criado toda a provisão. Tudo que o homem já precisava, já tinha naquele jardim. Então aqui a gente percebe uma dinâmica onde o homem, ele aproveita do que Deus fez. Você percebe que ele não fez nada, ele não teve que plantar nenhuma árvore, ele não teve que fazer o cultivo de nenhum solo ali, ou fazer o manejo de um rio para via irrigação e cultivar todo aquele solo. Você percebe isso? Você percebe que Deus criou o homem e quando Ele criou já jogou no jardim onde tinha tudo para ele, toda a provisão, todo alimento, tudo que ele precisava. E Deus mandou falar aqui para vocês essa noite que se Ele te tira de um local para te colocar no outro, é porque Ele já preparou tudo lá para você. Então não tenha medo, não tenha medo. Se Deus te falou, filho, vai. Só vai, porque tudo já está garantido. Tudo Deus já fez. Amém? Glória a Deus, aleluia, irmão. Então a gente precisa aprender a aproveitar mais, sabe? Ficar mais ou menos ali como o irmão Evandro, mais aqui, ó, mais de boa. Fala,
Deus, pode falar, pode vir, Deus. Fica mais tranquilo, mais sossegado, que Ele já preparou tudo. Fala, nossa Deus, mas eu estou mudando de emprego, nossa, está vindo um cargo novo, meu Deus, eu estou indo para outra cidade, Senhor Jesus, eu passei num concurso que é em outro local. Querido, se é palavra de Deus, não se preocupa. Não se preocupa, porque tudo Ele já proveu. Quando você chegar lá, o alimento já está pronto, a provisão já está pronta, você só vai usufruir. E é essa dinâmica que Deus criou no jardim, ali para o homem. E é essa que a gente tem que restabelecer sobre nossas vidas. E eu queria voltar um pouco aqui na leitura, o mesmo capítulo, só que o versículo 5. Capítulo 2. Então, nesse ponto a gente viu que a gente precisa usufruir do agir de Deus. E o versículo 5 diz assim, não havia ainda brotado, aqui, só contextualizando também, ainda é sobre a criação do homem, tá? O versículo 5 diz, não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Só até aqui, irmãos. E aí, vamos parafrasear, entender aqui um pouco esse versículo. Esse versículo, ele traz, vamos colocar assim, duas responsabilidades. Primeiro, fazer chover. Segundo, cultivar o solo. São responsabilidades que eu preciso fazer para ter uma colheita. Então, eu cultivo o solo, vem a chuva, ou a ordem pode ser inversa, não importa, a ordem dos fatores não altera o resultado, que os nerds de matemática pegaram. E então, duas responsabilidades, um faz chover e o outro cultiva o solo. Eu pergunto para a igreja aqui, qual que é o mais difícil aqui dessas duas responsabilidades? A igreja responde. Chover. Qual que é o mais difícil aqui dessas duas responsabilidades? Fazer chover. Fazer chover. Uau! Cultivar o solo é mais tranquilo, eu vou ali, com meus equipamentos, com minhas ferramentas, cultivo o solo. Agora, irmãos, fazer chover é um negócio difícil. Até hoje ninguém nunca conseguiu. A gente tem aí a meteorologia, o pessoal até meio que tenta entender como que funciona, como que roda a coisa, mas fazer chover ninguém fez. Então, o mais difícil, ele ficou para Deus. Porque no versículo fala, e Deus ainda não fez chover, e o homem ainda não cultivou o solo. Olha o que isso quer dizer. Que o mais difícil, Deus faz. O mais fácil é comigo e com você. Essa é a mesma dinâmica lá do jardim, que Deus está falando aqui. Filho, faz o fácil, que o difícil deixa comigo. O impossível, deixa comigo. Entra no teu quarto e ora. Entra no teu quarto e clama a mim, que eu responder-te-ei. Clama a mim, que eu responder-te-ei. Clama ao Senhor. É isso que precisamos fazer. O mais fácil de um milagre, o que é? É crer. O impossível é Ele que faz. Nesse contexto do milagre, o mais fácil para a gente é apenas crer. Crer que Deus vai fazer. E aí quando a gente crê, Ele vem e o poder dEle se manifesta. Porque a gente creu. Você crê, igreja? Amém. Só que, irmãos, Deus, Ele faz o impossível. Só que tem algo que Ele não consegue fazer. Vou ser um pouco redundante, é fazer você crer. Isso aí Ele não consegue. Por quê? Ele até conseguiria, só que Ele ia contra a própria palavra dEle, em que Ele fala que somos livres. Que Ele colocou o livre-arbítrio em nós. Então, se Ele fizer a gente crer, Ele está indo de encontro contra a própria palavra dEle.
Então ele não pode fazer isso, porque Deus ele não criou robôs para amar ele. Ele criou seres humanos, racionais, livres para escolher o que seguir. E aí, irmãos, essa parada ele não consegue fazer a gente crer. Só que o crer é o mais fácil aqui que ele está nos ensinando. O crer é o mais fácil. E aí, esses versículos, essa dinâmica do jardim, vê como ela esclarece para nós que a gente precisa usufruir mais do agir dele. Que a gente precisa, sabe, não usar tanta força do braço para que o milagre possa acontecer. Mas, na verdade, a única força que a gente tem que exercer é dobrar o joelho. Essa é a única força que a gente precisa fazer. Você sabia disso? Né? E aí, irmãos, essa dinâmica, ela, infelizmente, ela foi quebrada, né? Porque o pecado, o homem foi lá, né? O homem, quando eu falo a espécie, né? Homem e mulher, foi lá, comeu do fruto, o pecado entrou no mundo, né? Deus veio, estabeleceu ali a morte sobre o homem e tudo mais. Vocês já sabem do resultado, né? E o que acontece? Deixa eu só pular aqui para eu não me perder. Então o pecado veio e entrou, e a gente perdeu essa dinâmica. A partir daí, Deus fala que a gente, para ter as coisas, para ter o nosso alimento, a gente vai precisar suar. A gente vai precisar ir para o batente mesmo. Porque todo aquele cenário onde ele vinha, te colocava ali, já tinha tudo para você, ele foi perdido por conta do pecado. E aí a gente avança um pouco, lá em Gênesis 3,17, que fala sobre isso, que eu vou ler aqui para vocês, para que não fique apenas em minhas palavras. Gênesis 3,17 fala: então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutastes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por tua causa, com sofrimentos obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Então, a partir daqui, a gente vê essa dinâmica que a gente precisa descansar mais, usufruir mais, sendo quebrada, partida ao meio. Fala, agora você vai fazer. Você não escolheu pecar, você não escolheu comer do fruto, pois tá bom, agora você vai fazer tudo, vai comer do suor do teu trabalho, da força das tuas mãos. A terra produzirá ervas daninhas, você vai precisar trabalhar mais. Difícil, né, irmãos? Eita, Senhor Jesus, misericórdia, Pai. E aí, a partir daí, pulando Gênesis, até em Gênesis mesmo, a gente vê a história de grandes heróis da fé. A gente vê José, que recebeu uma promessa que iria governar sobre os irmãos, só que até que essa promessa se cumprisse, irmão, José pereceu o homem, né? Foi ferido pelos próprios irmãos, foi jogado num poço, foi vendido como escravo, o cara foi preso. Irmãos, aqui teve suor para dar e vender da parte dele. E aí temos outros também, temos Noé, que, cara, com toda certeza você recebeu uma promessa para construir uma arca, porque está vindo um dilúvio, daqui a não sei quantos anos. Fala, meu, o pessoal da sua região, fala, esse cara é louco, está construindo uma arca desse tamanho, vai colocar animais lá. Quanto que ele não foi julgado, e o quanto que ele não teve que trabalhar, irmãos, para construir uma arca
grande, viu? Para caber vários animais, meu Deus do céu, nem imagino o tamanho. Alguns teólogos aí tentam, né, dimensionar tudo, mas só estando lá para saber. Só quando chegar lá no céu a gente vai perguntar para ele. E aí fala, nossa, esses grandes, e tem vários exemplos, né? A gente tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó, que foi a luta lá com os poços. O cara sofreu, cavava poço, vinha um e falava, não, é meu, tá bom o negócio, então é meu. Aí via para o outro, cavava, saía água, não, esse aqui é meu também, é minha terra. O cara sofreu. Mas todos alcançaram a promessa. Mas eles perderam aquela dinâmica ali do jardim, né? De que, meu Deus, agora eu vou ter que ralar mesmo para conseguir meu alimento. Se agora eu quero vencer, eu vou ter que ralar, né? E aí, o que antes a gente só desfrutava, agora a gente começa, né? Naquela época, que a gente vai trabalhar em linhas do tempo aqui. A gente tem a primeira que a gente usufruía, a gente tem uma segunda que a gente precisava trabalhar e logo, logo a gente chega na terceira. Então, foi estabelecido né, nessa linha do tempo, essa segunda dinâmica, onde o homem precisava, sim, laborar para ter as coisas. O homem sofria, o homem era testado. Para chegar lá na promessa, o cara passava por poucas e boas. Eram muitos problemas, eram muitas situações, sabe? E o que a gente tira muito como exemplo, né? Até situações, avançando na nossa terceira linha do tempo, falando um pouco aqui da história de Jesus. Jesus, ele também foi um que passou por poucas e boas com os seus discípulos, né, para ensinar eles. Só que Jesus, e mesmo que a gente precise enfrentar tantos problemas, ele nos ensina uma lição, irmãos, que é fenomenal. Eu não vou abrir aqui com vocês para a gente avançar um pouco, mas todos aqui já conhecem, se não conhecem, já ouviram falar da passagem em que ele está no barco com os seus discípulos, e aí vem uma tempestade, e essa tempestade forte, e aí todos os discípulos ficam com medo, angustiados, falam, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? A gente vai naufragar. Aí olha para Jesus, ele está o quê? Dormindo. E aí nessa passagem, irmãos, mesmo com tudo que a gente passa, Jesus está nos ensinando uma lição muito forte, que é, o problema, ele não pode tirar o meu sono. A partir do momento que o problema está tirando o meu sono, isso significa que ele está me dominando. Se ele está me dominando, eu não tenho como lançar uma ordem de comando para ele cessar. Então o que Jesus nos mostra é, se eu tenho um problema, que todos não estamos livres de ter, mas ele nos ensina que quando a gente tem, isso não pode tirar o nosso sono. E ele nos ensina mais ainda, que quando isso não acontece, quando o problema não rouba o nosso sono, a gente tem voz de comando. Porque quando os discípulos acordam ele, que ele fala, o que? Vocês estão apavorados por isso? E ele só dá uma ordem, tempestade, cesse. Então, uau, que maravilhoso, apesar de, né, termos enfrentar situações, problemas, mas isso não pode tirar o nosso sono, porque cremos num Deus que pode todas as coisas. Se Ele pode todas as coisas, por que aquele problema vai me afligir, vai tirar o meu sono? E eu repito mais uma vez, não estamos livres, eu não estou falando aqui que você não vai ter problema, eu só estou falando que o teu problema não pode tirar o teu sono. Porque se eu e você cremos num Deus que pode todas as coisas, que o impossível, eita, agora deu um branco, fugiu. Que é impossível, voltei, que é impossível, mas Deus pode. Se eu tenho isso em mim, eu não posso me abater com aquilo. Aquele problema, ele não pode ser algo grande sobre minha vida. Porque se eu dou muita voz para aquele problema, se eu dou muita voz de comando para ele, é o que vai acontecer. Ele vai me dominar. Não é eu que vou dominar sobre ele. Sabe? E a gente, né, até voltando um pouco também, a gente pode pensar sobre essa questão de que
todos nós, né, a partir daquela época ali, do pecado que entrou no mundo, a gente começou a sofrer, né? Falou, nossa, agora a gente vai ter que trabalhar por tudo. Falei, nossa, por causa de um homem, né? Por causa daquele casal, agora eu vou ter que trabalhar para ter meu alimento, rapaz, por causa dele. Mas Deus é perfeito. Que por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas, como diz aqui na nossa palavra, é impossível. Mas, porque sempre tem um mas, e aí nesse mas eu convido você a abrir em Romanos 5. Porque o mas, ele é muito interessante, porque ele traz alguns conceitos de como a nossa fé ela deve caminhar. Primeiro, quando a gente fala é impossível, a gente está reconhecendo que pelas leis naturais aquilo não pode acontecer. Só que eu venho e entro com um mas Deus pode. E aí a minha fé se exalta. E aí, a fé, o que é a fé? É crer no impossível, né? Parafraseando um pouco, Hebreus 11 tem a definição melhor. Mas, então eu falo assim, a fé então ela não é negacionista, é onde eu quero chegar com vocês. Que a fé, ela não é negar. É eu falar, problema você não existe, problema você não existe, boleto você não existe. Nossa, o pneu do carro furou. Nossa, mas você não existe. A fé, ela não é... A fé, ela não é negacionista. A fé é estar sobre o problema. É o lugar que a gente deve andar. Não é no problema. É sobre o problema. É este localzinho aqui que Jesus lá com seu... Não vou falar assim, Jesus com seu grande sacrifício nos tirou daquele local de andar ao lado do problema e nos colocar para andar sobre o problema. Da mesma forma que Jesus andou sobre as águas, Ele está nos ensinando que devemos andar sobre os problemas. Porque toda aquela tempestade, todo aquele caos, fez um mar revolto, era onda para cá, onda para lá, mas Jesus estava andando sobre ela, que de boa. E aí Pedro fala, Jesus... manda eu ir contigo, aí é outra história. Mas ele estava andando sobre todo aquele problema. Tudo que estava fazendo medo aos discípulos, ele estava lá. É impossível, mas eu posso. Ele falando. É impossível, mas eu posso. E aí, vamos lá para Romanos 5, versículo 12. Nossa, eu pedi para todos abrirem e eu não fui lá. A mídia que em nome de Jesus vai colocar no retorno, não vai aparecer aqui para vocês, mas eu vou conseguir ler aqui para a gente adiantar. Então, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também... Vou reiniciar aqui, porque a visão está meio turva aqui, irmão. Acho que é o sono, não liga não. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Próximo. Não, só até lá mesmo. Então ele fala que por meio de um único homem, todo o pecado entrou no mundo. E aí, continuando nossa leitura, ele vai falar que também, por meio de um único homem, todos os nossos pecados foram perdoados. Por meio de um único homem, nós começamos a perecer, a sofrer, a ter que trabalhar arduamente, a com o suor do nosso trabalho, com a força das nossas mãos conseguir todas as coisas. Mas Deus é tão maravilhoso, que aquele primeiro homem,
Não era plano de Deus isso acontecer. O homem foi lá, livre-arbítrio, foi e fez. Mas Deus faz o quê? Tá, você fez, só que agora vou fazer ao contrário. Que por conta de um único homem, o que antes espalhou o pecado para todos, da mesma forma agora, por meio de um único homem, todos os nossos pecados foram perdoados. Eu só tenho que crer nele. Eu só tenho que confessar ele, para que os meus pecados sejam perdoados. Aleluia. Eu posso ouvir um aleluia mais forte de vocês, porque, irmãos, é obra redentora da cruz. A gente não está falando de, nossa, naquele dia lá eu achei 25 centavos no chão, oh, Deus me perdoa, porque não era meu. Não, meus irmãos. A gente está falando de você sair de um reino de trevas e ir para um reino de luz. O que antes era só morte, agora é vida. O que antes era pecado, agora é a santidade de Deus. Aleluia, a obra redentora é maravilhosa. E algo muito interessante que está lá em Gênesis, a gente volta um pouquinho, e aí eu já vou me encaminhando para o término. Deixa eu pegar aqui com vocês. Peraí, irmãos, que eu esqueci só de marcar o versículo aqui no meu rascunho, mas eu risquei aqui na Bíblia. Aleluia, você vai glorificando, irmão. Isso, capítulo 3, Gênesis 3, versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: fez Yahvé, Deus, túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Aqui, nesse versículo, eu pesquisei, há alguns teólogos, há algumas linhas de raciocínio em que falam que essas peles eram de animais em que Deus ofereceu como sacrifício por conta do pecado do homem. O homem foi lá, comeu do fruto, Deus fez o sacrifício para o homem. Olha só, Deus começa fazendo o sacrifício para o homem, porque o homem ainda não tinha um entendimento, Deus não tinha ainda mandado as tábuas dos mandamentos para como eles pudessem fazer ali, para ter a expiação dos pecados. Então Deus faz isso, pega a pele dos animais, né? Depois falam que teve sacrifício, pega a pele e dá para eles se vestirem, porque a partir dali eles se deram conta que estavam nus. E essa linha fala, nossa, mas olha, Deus estava lá no início, ainda lá, fala, o homem nem entendia sobre o pecado ainda, mas ele foi e fez o primeiro sacrifício, ele fez o primeiro, e aí ele também fez o último, que no primeiro foram os animaizinhos, no último foi Jesus. E aqui, a partir desse momento, ele restabelece uma dinâmica que antes foi quebrada. Uma dinâmica em que eu precisava trabalhar arduamente para ter o meu alimento. E essa dinâmica ela é restaurada. E a restauração de Deus, ele não restaura para voltar ao nível que era antes. Ele restaura para voltar melhor do que antes. Porque antes do pecado entrar no mundo, a gente era criatura. Eu e você éramos criaturas de Deus. E quando Jesus vem, se entrega na cruz por mim e por você, e por quem está assistindo também, ele traz uma nova identidade. Antes criatura, agora sois filhos.
Amém, glória a Deus. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Tudo que Ele veio restaurar na sua vida não é para voltar ao padrão anterior. É para ser melhor do que antes. Então, se você está passando por uma área na sua vida que está sendo restaurada, fique ciente, fique convicto, fique com fé que vai voltar a ser melhor do que era antes. Porque Deus não faz nada para restaurar o que era antes igual. Ele faz para restaurar ainda melhor. Ainda melhor. Receba essa palavra, meu irmão. Receba em nome de Jesus. Creia, 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 creia. E agora eu peço à igreja que se coloque de pé. Eu vou ler aqui com vocês, não precisam abrir a Bíblia, depois vocês olham em casa, entra lá no YouTube e fala, nossa, eu esqueci o versículo que ele falou. Entra lá no YouTube, assiste de novo a pregação e aí você vai ter o versículo. Mas eu vou pedir para a mídia me ajudar aqui, Mateus 11... Mateus 11, versículo do 28 ao 30. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então a gente viu que num primeiro momento, na nossa primeira linha do tempo, a gente tinha que usufruir mais. A gente foi criado para usufruir de tudo que Deus fez naquele jardim. Ele nos criou e antes de nos criar já tinha tudo que a gente precisava. Num segundo momento, por conta do pecado, a gente teve que trabalhar arduamente para ter o nosso alimento, para ter a nossa provisão. Mas Deus nunca nos abandonou. Ele sempre esteve lá. E Ele nunca vai abandonar. Ele sempre vai estar comigo e com você. Só que aí vem essa terceira dinâmica. Que aí é com a morte de Jesus Cristo, em que restabelece e eleva o nível. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Igreja, essa noite, Deus está sendo específico sobre nossas vidas, onde temos que abandonar toda a nossa carga pesada, porque muitas das vezes a gente quer estar fazendo o mais difícil, a gente quer providenciar o milagre, a gente quer fazer o milagre, e é isso que nos traz toda essa carga pesada, porque a gente está tentando fazer algo que não foi feito para fazer. Desde os primeiros versículos a gente viu aqui, a gente leu, em que a parte que Deus deixou para nós é a mais fácil, que é só crer. Então, assim, se aquele problema tem tirado muito seu sono, se você está se sentindo muito cansado, está se sentindo muito pesado, irmãos, infelizmente é porque você ainda não abriu mão disso. Você ainda não deu o controle total para Jesus. Porque você está tentando fazer o que só Ele pode fazer. E é nessa situação que a gente começa a ficar pesado. Onde o nosso fardo, ele começa a ficar pesado. Mas em nome de Jesus, eu creio que tudo que foi derramado aqui essa noite, ele veio para nos atentar. Trazer um alerta, falei, meu Deus, eu preciso atentar mais a todas as minhas rotinas, toda aquela parte ali que está tirando o meu sono, que está mexendo comigo, eu preciso rever, e aonde está o controle daquela situação? O controle está comigo ou está com Deus? Porque se está com você, irmão, você está cansado, passa o controle não é seu. Eu sei que é difícil a gente passar o controle,
e perder tudo aquilo. Nossa, vai acontecer tal dia, vai acontecer tal data, tal horário, eu sei que aquilo vai acontecer. É difícil você entregar o controle e depender do tempo de Deus. E friso, o tempo de Deus é perfeito. Só que como seres humanos aqui, vendo apenas o tempo cronos, a gente, meu Deus, qual que é? Quando Deus vai fazer? Essa é a parte difícil que a gente se apega. Mas em nome de Jesus, nossos olhos se abriram. Nossa mente absorveu de que essa parte difícil, ela não é minha. Ela é do Senhor Jesus. E aqui ele fala: filho, chega a mim, porque o meu fardo é leve. Ele fala: filho, entrega todas as tuas preocupações, todas as tuas ansiedades, as tuas angústias, entrega a mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Fechamos nossos olhos. Papai do céu, meu Deus, meu Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, Pai, pelo teu renovo espiritual, Pai, sobre minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, Jesus. E Pai, te pedimos que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso interior, venha dar o teu testemunho sobre nós, Pai, e nos alertar, Pai, qual que é a área, qual que é a situação, qual que é o problema, que ainda o controle está conosco, Pai, para que possamos, Pai, repassar para Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor nos mostrou essa noite que o impossível é com você. A gente só precisa crer. O mais fácil está conosco, que é crer. Crer que Ele pode fazer todas as coisas. Crer que Ele já fez todas as coisas. Então, papai, venha sobre nós, venha sobre nossa família, Senhor Jesus, e restaura, Pai, traz um novo nível, Pai, uma nova entrega, Senhor Jesus, um novo clamor, Pai, uma nova oração, Senhor Jesus, um novo derramar, Senhor, que possamos entender, Pai, que devemos desfrutar mais de todo o Teu agir, Senhor Jesus, desfrutar, Pai, de tudo que o Senhor quer fazer para nós, Pai, entender, Senhor Jesus, que há muito tempo, Pai, há mais de 2000 anos atrás, aquela carga, aquele jugo foi retirado de nós. Hoje não precisamos mais fazer tudo com a força dos nossos braços. Hoje podemos entregar a Ti, pedir a Ti, e o Senhor tudo fará. A Tua palavra fala: clama a mim e eu responder-te-ei. Então, Senhor, estamos clamando a Ti, Senhor. Estamos clamando, Pai, para que o Senhor venha intervir, Pai, em toda a situação, Pai, em todo o cenário, Pai, que tem tirado o nosso sono, Senhor, que tem nos tirado a nossa paz, Senhor. Entregamos, Pai, tudo em Tuas mãos, Senhor Jesus, para que o Senhor, Pai, venha trazer o descanso necessário, Pai, sobre nossas vidas, Papai. Para que o Senhor, Pai, venha trazer o milagre que precisamos, o milagre que necessitamos, Pai, para tornar, Pai, a nossa caminhada mais leve, Pai. Que a nossa caminhada seja rápido, fácil e leve, Senhor Jesus, porque temos o Senhor, Pai, que pode carregar por nós e para nós, Pai, toda angústia, Pai, todo mau pensamento, Pai, toda ansiedade, toda depressão, Pai. Cremos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, conquistou naquela cruz, Pai, toda a cura que precisamos, Pai. E só precisamos na noite de hoje acessar, Papai, porque o Senhor já fez, o Senhor já fez. Precisamos, Pai, com fé, Pai, já agradecer, já comemorar, porque já chegou sobre nossas vidas, Pai. Que a nossa fé, Senhor Jesus, nos ensine a caminhar sobre os problemas, Pai. Que a nossa fé nos tire desse local, Pai, de andar com o problema, mas temos que andar sobre eles, Pai, com a voz de comando, com autoridade no Teu nome, Jesus. Porque, Pai, o Senhor conquistou salvação,
o Senhor conquistou restauração, o Senhor conquistou autoridade e voz de comando para nós, Pai. E tudo isso, Pai, declaramos no Teu santo nome, Jesus. Se a igreja crê e concorda com essas palavras, diga amém. Diga amém. Diga amém.